Depois de o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmar que a ditadura da China utiliza a tecnologia 5G para espionar outras nações, a embaixada do país oriental em Brasília reagiu. Para a diplomacia do Partido Comunista, o filho do presidente da República solapou a relação amistosa entre os governos com declarações infames. Além disso, fez uma ameaça: o Brasil poderá arcar com consequências negativas. Pequim acionou o Ministério das Relações Exteriores para se queixar de Eduardo, que fez o comentário nas redes sociais. Contudo, o parlamentar apagou a publicação. Na mensagem, o deputado mencionou a adesão simbólica do Brasil à iniciativa norte-americana Clean Network, Rede Limpa. Por meio dela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta frear o avanço de empresas chinesas no mercado global de 5G. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro sem espionagem da China, declarou Eduardo na segunda-feira. O filho do presidente também classificou o Partido Comunista Chinês de entidade agressiva e inimiga da liberdade. É o nosso primeiro tema, então, do programa desta quarta. Começo com você, Fiuza. Sua avaliação sobre esse episódio envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro e a China. Olha, Vitor, a questão da suspeição da China não é mais questão da declaração que alguém possa dar aqui e ali, com seus diversos níveis aí de autoridade, de diversas patentes possíveis. A suspeição em torno da ação da China no mundo foi criada pela própria China. A começar sendo um regime obscurantista, isso é um ponto inescapável, né? Que a diplomacia, a embaixada da China precisa lidar com isso, né? Eles querem trazer, evidentemente, né, trata-se de diplomacia, tem a representação no país, existe de fato, né, uma parceria comercial ampla, mas o regime é um regime autoritário, é um regime sem transparência. Então, ou a China se torna uma democracia, ou então ela vai ter que continuar aí seduzindo outros atores, players, países, entidades, imprensa, que jogam dentro da legalidade para dar à China esse véu de um player leal, né? De um parceiro leal. A China não é um parceiro leal no sentido mais amplo que esse significado possa ter, porque é um país que não presta contas do que se passa dentro das suas fronteiras. Basta dizer que uma das consequências disso foi a geração de uma pandemia que o mundo continua atravessando por conta do obscurantismo chinês. Então, a China é investigada nos Estados Unidos, a Ana pode falar melhor sobre isso, né? Existem investigações em curso sobre espionagem praticada por cidadãos chineses. Existe ao redor do mundo inteiro a contestação sobre influência política indevida da China sobre a Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos se retiraram da OMS. Então, a China, Vitor, a suspeição que há sobre a China é criada pela própria nação. Ela deveria rever suas condutas. Agora, se manifestar de forma ameaçadora, como ela acaba de fazer no Brasil, isso não é diplomacia, ou pelo menos é uma diplomacia bandoleira, né? Isso não está concordante com o que se possa chamar de diplomacia. Então, é isso. A China vive, em termos da sua relação com os demais países, um dilema, né? Ou ela se torna mesmo uma democracia, como ela tenta se fazer parecer, e pode merecer e cobrar lealdade, ou ela permanece sendo uma ditadura obscura e continuará sempre sob suspeita. Você, Zé? É uma relação muito sensível, viu, Fiuza? As relações internacionais, antes elas eram muito ligadas a essa história de país amigo, país alinhado, né? E depois, mais recentemente, partiu muito para um lado comercial, dizendo que, olha, não existe país amigo nem inimigo, existem acordos comerciais
E o interesse do Brasil é exportar, como de todos os países também. E aí os embaixadores, que antes eram cheios de salam-aleques, aquela coisa fofa, balofa, né, se transformaram, na verdade, em chefes de escritórios de negócios dos países no exterior. É a nova realidade do mundo. O nosso comércio com a China é muito eficiente. A China é o nosso primeiro parceiro comercial. Os Estados Unidos são o terceiro. Segundo é a Comunidade Econômica Europeia. Eu vou até falar aqui, porque merece, sobre alguns números do Brasil e China. O Brasil exporta 62 bilhões de dólares para a China. Vou repetir, 62 bilhões. E tem um superávit de 27 bilhões, quase 30 bilhões de reais. Superávit é a redução do que se exporta do que se importa, né? Então tem um saldo positivo de 30 bilhões. Então, mais ou menos. Então exporta 62 e compra 27 bilhões, 30 bilhões, ficando 27, 32, ficando 27 e pouco, né? Soja, só em soja, o Brasil exporta 20 bilhões de reais para a China. Soja é um produto moderno, porque além de fazer alimento, né, direto, produz ração para boi, peixe, frango, enfim, é a fonte de alimentação de futura proteína animal. Então, 20 bilhões para a soja, aí depois derivados de petróleo, que é o óleo bruto do petróleo, 15 bilhões, ferro, 13 bilhões, celulose, 3 bilhões, carne de boi, 2 bilhões e carne de frango, 1 bilhão de reais. Então, o comércio é forte demais. Acho que por ser assim, o Brasil não tem que abaixar a cabeça e ser um anexo da China, porque é o nosso parceiro comercial. Não é bem assim. Como também não deve ser um parceiro incondicional dos Estados Unidos, o nosso terceiro parceiro comercial, e com a dificuldade que os Estados Unidos está na mesma linha do Brasil, tem a pauta de exportação muito próxima, ou seja, nosso concorrente no mercado internacional. O que está acontecendo agora é muito importante, e o Fiuza tocou no ponto central, que é político, que fica além dos produtos brasileiros que são exportados e que a China, pelo menos agora, precisa e muito dos produtos brasileiros da alimentação. Afinal, não adianta produzir equipamentos altamente técnicos se você não alimenta seu povo, né? Só que a China está investindo alto na África, e eu fui o primeiro a dar isso aqui, e a ministra Tereza Cristina acabou confirmando, investindo recursos e tecnologia na África. Tecnologia nossa, da Embrapa, nossas sementes, nossas matrizes, todas na África, né? E isso pode, no futuro, impactar, sim, o mercado brasileiro. Agora, essa disputa do 5G, eu queria dizer aqui que é muito importante. Existem algumas operadoras dizendo, compre o seu celular 5G. Isso não é verdade, é golpe publicitário, porque o 5G ainda não existe. É um novo mundo. Não é exatamente uma continuidade 3G, 4G, 5G. O 5G é a internet tão poderosa que ela, por exemplo, baixa um filme em poucos segundos, ou menos de um segundo, né? Ela será a internet das coisas. Internet das coisas vai dominar da sua geladeira, seu carro, o avião, tudo. A internet vai dominar tudo no futuro próximo. Esse poder, ele concentra muito, porque diante da inteligência artificial e seus algoritmos, isso aí cria um poder tão grande para um país que domina tudo. O algoritmo, usando a inteligência artificial, numa internet tão rápida, pode saber de você muito mais do que você próprio. Nós temos dificuldades de nos reconhecer. O algoritmo não, reconhece rapidamente, porque ele processa dados, desde o que você posta, o que você come, o que você compra e o que você visita na internet. Então ele conhece de você mais do que você. E isto é um domínio muito forte, e é esse o ponto que o deputado Eduardo Bolsonaro quis tocar quando fez a comunicação. É uma comunicação séria, de que ameaçando a China, dizendo que a China faz espionagem. Em linguagem internacional, um crime grave. Em alguns países é pena de morte, pena capital para quem fazer espionagem. E aí eu vi toda essa reação. Eu já posso adiantar que as reações agora também estão indo para o lado do deputado Eduardo Bolsonaro. Na Câmara,
Alguns deputados tentam fazer confusão ali e tirá-lo da comissão de relações China-Brasil, dos BRICS, enfim, tentar uma reação ali. E os grupos ligados ao agronegócio, que só preocupa com isso, né? São grupos setoriais, eles têm todo o direito de se preocupar com isso, porque eles cuidam disso. Já estão também reagindo e tentando minimizar. De qualquer forma, não foi o governo brasileiro, foi o filho do presidente, um deputado federal, mas que é indicado aqui como o cara forte de relações exteriores e que indicou o ministro. Diga, Augusto. Olha, o então governador Jânio Quadros, ele era, o pai dele era deputado e era da oposição. Falava o que queria, imagina, pai do Jânio, parecido com o filho, e nunca passaria pela cabeça de alguém confundir o que ele diz com o Jânio. É claro que a situação do Eduardo Bolsonaro é diferente. Mas o presidente Bolsonaro poderia simplesmente, se tivesse o cinismo dos chineses, argumentar por aí. Eu discordo dele, ele é deputado, fez uma declaração, ponto final. Não, eles transformam, os chineses transformam deliberadamente num problema internacional, o que pode ser uma questão de opinião. Eu, por exemplo, divido essa opinião. Eu desconfio da China, como desconfio de qualquer ditadura. A China escondeu a pandemia de coronavírus, agindo com a cumplicidade da ONU, né, da Organização Mundial de Saúde. A China está ganhando dinheiro agora com o vírus chinês, né, com material médico, tudo isso e tal. É um país que não tem o menor pudor em lucrar com o que provocou. Ela podia perfeitamente ter cercado o vírus ali no seu próprio território, porque o vírus não se espalhou pela China, ele ficou na região de origem. Eles não têm o menor pudor em ganhar dinheiro com o que provocaram. Enfim, pois bem, a China retomou uma frase do Mao Tse-tung que eu li aqui outro dia, e eles estão fazendo exatamente isso por determinação do atual secretário-geral lá deles, né? Partido Comunista. Mao Tse-tung dizia que a guerra é a diplomacia com mortes, a diplomacia é a guerra sem mortes. Na Argentina, esse mesmo embaixador que está agora no Brasil fez um acordo, não sei o que é que levou os argentinos a concordar com isso, mas foi durante o governo Macri, e eles cederam uma base para aos chineses e descobriram, depois de assinados todos os documentos, que é como o Guantánamo. Aquilo ali, Guantánamo, pertence aos Estados Unidos, na prática. Essa base na Argentina é chinesa. E eles usaram de toda a violência verbal e de ameaças, como estão fazendo aqui, para conseguir essa base. Os diplomatas sussurram, pelo menos, que nações não têm amigos, têm interesses. Mas entre os interesses também há o interesse em preservar a altivez, que é o que o Brasil tem que fazer. Não tem que ouvir a ameaça da China, não. É um grande parceiro comercial? Sim, estratégico. Mas neste momento a China precisa mais do Brasil do que o Brasil da China. E você não pode se curvar a nenhuma outra nação por interesses comerciais. Também não é por aí. Então é hora de dar uma enquadrada lá neles também pelo seguinte: não é só o Brasil que desconfia da China. Eu pergunto aqui, e vocês perguntem para os amigos, vamos fazer uma pequena pesquisa, se todas as vacinas estiverem disponíveis ao mesmo tempo, qual é que vocês vão tomar? Eu acho que vocês não vão começar pela chinesa. A gente desconfia, como desconfia de alguns produtos paraguaios, digamos, né? Os chineses estão longe de alcançar a excelência de outros países, mesmo em tecnologia. Então eles não podem bancar os donos de um país que não lhes pertence. Eles ou agem com mais humildade ou terão de aprender a agir. Tá? Com o Trump, eles não foram em nenhum momento arrogantes, não serão aqui também. Diga, Ana. Acho que foi tudo muito bem dito, né, Vitor, aí pelo Zé, Fiuza e Augusto.
Tem uma coisa que, quando eu era jogadora, Vitor, e quando nós fomos várias vezes para a China, já fui para a China mais de 30, 40 vezes, e é impressionante as pessoas que nunca foram, que não são chinesas e que não foram para a China, nós recebíamos um manual, quando nós chegávamos na China, um manual do que poderia ser dito, o que não poderia ser dito, onde poderíamos ir na internet, sites que eram bloqueados e que mesmo se tentássemos acessar poderia dar algum problema para a delegação brasileira. Já recebemos funcionários de hotéis batendo na nossa porta porque tentamos acessar o Google de uma outra ferramenta. É uma coisa bizarra, as pessoas não têm noção que em 2020 ainda exista um país que cerceie tanto a liberdade quanto a China. E o Augusto tocou num ponto importantíssimo, que é essa coisa de ser refém das relações comerciais, né? Hoje, parece que porque a China é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, a gente tem que ajoelhar. E foi exatamente o que Donald Trump não fez. Donald Trump aí colocou o dedo na ferida de um acordo de muitos anos com os chineses, onde eles levavam muita vantagem. Em janeiro desse ano, ele conseguiu avançar aí, inclusive aumentando tarifas nos produtos chineses. Em janeiro, ele conseguiu avançar o acordo comercial com a China, um pouco antes da pandemia, ali pelo dia 20, 21 de janeiro, eles tinham assinado a primeira fase desse acordo comercial. E o que ficou de fora desse acordo comercial, Vitor? Exatamente, aí veio a pandemia e não seguiu o acordo entre China e Estados Unidos, porque ficou de fora exatamente essa parte que o Eduardo Bolsonaro tocou, que o Donald Trump sempre colocou como um grande perigo aqui para os americanos, que é essa parte da espionagem, da vigilância. Aqui nos Estados Unidos, eu sempre falo, como o Fiuza comentou, uma pesquisadora foi presa aqui na UCLA, em Los Angeles, destruindo, com visto de pesquisadora, ela foi presa destruindo computadores da universidade. Uma outra pesquisadora em Stanford também foi presa porque mentiu às autoridades federais. Se descobriu depois que essas pessoas tinham ligações com o Partido Comunista Chinês. Um espião foi preso dentro da polícia de Nova York, né, a NYPD, uma das corporações mais respeitadas, corporações policiais mais respeitadas aqui dos Estados Unidos. Então, faz sentido sim, a gente tem que tomar cuidado e não se ajoelhar, como o Augusto colocou muito bem, porque são bons parceiros comerciais. A gente lembra muito aqui também, e que é empurrado, né, para debaixo do tapete, como a China por exemplo, se fala tanto, né, do Bolsonaro ser aí o novo Nero queimando a floresta amazônica, mas pouco se fala, as pessoas, o mundo, né, por causa que a China tem tantos parceiros comerciais hoje espalhados no mundo, mas se fala muito pouco que os 9 principais rios da China são os principais veículos de condução aí de lixo tóxico nos oceanos. Isso muito pouco é mencionado em relação à contribuição na poluição do meio ambiente no mundo. Eu acho que outro ponto perfeito que o Augusto tocou foi em relação ao Bolsonaro também se distanciar do filho dele. Olha, foi um deputado que disse isso, a minha posição é essa, os nossos laços comerciais seguem saudáveis e ponto. Mas não tem que ajoelhar para a China não, porque é um bom parceiro comercial. Tem que colocar o guiso aí no gato e mostrar que a China também tem muita coisa obscura e que o mundo vai começar a ficar de olho e enfrentar essa obscuridade que vem de lá.